E um feliz sábado para todos vocês, gente. Então, hoje é um vídeo de bate-papo, tá, gente? Mas é um bate-papo evangélico, tá, gente? Vou contar relatos verdadeiros que aconteceu comigo, tá, gente? Então, em relação à igreja, em relação à doença, sabe? Então, hoje vai ser um bate-papo, tá? E, gente, assim, eu escrevi, sabe? Porque eu tenho sofrido um pouquinho, uma perda de memória. Então, eu venho escrevendo tudo, sabe? Todos os estudos estão aqui, tudo que eu quero falar, eu venho escrevendo, né? Mas vamos começar aí, este bate-papo da gente, tá? Gente, é um bate-papo religioso, tá, gente? Desculpe o barulho de obra, mas eu não tenho muito o que fazer em relação a isso, tá? Mas vamos lá começar. É seguinte, gente, eu vou falar que hoje em dia existe um preconceito muito grande em relação a algumas doenças na igreja, né? Infelizmente existe esse preconceito nas igrejas. Existem algumas doenças que são caracterizadas por demoníacas, sabe? Eu acho que antigamente, no passado, quando a medicina não era tão evoluída, quando Deus não deu tanta sabedoria aos médicos, então que a gente não sabia o que era essa doença, sim, aí o povo determinava como doenças malignas, né? Mas hoje em dia a medicina evoluiu, tá, gente? E se a medicina evoluiu é porque tudo que acontece na Terra é permissão de Deus. Eu creio assim. Não tem uma folha que não caia se não for permissão de Deus. Então, se Deus capacitou os médicos para avaliar uma pessoa de uma doença especificada, ou para fazer uma cirurgia especificada e curar aquela pessoa, ela cura através pelas mãos de Deus, sabe? É Deus que usa os médicos para que o médico consiga ajudar aquela pessoa. Então, esses mitos de que essas doenças são demoníacas, pra mim isso tem que acabar, tá, gente? Se fala muito que epilepsia é uma doença demoníaca, depressão é uma doença demoníaca, esquizofrenia, deixa eu ver, transtornos bipolar, tá? E outras doenças, né? Esquizofrenia, epilepsia, estresse, transtorno bipolar, transtorno obsessivo e muitas outras doenças, tá, gente? Então, essas doenças são caracterizadas como doenças demoníacas. Mas hoje em dia, não é, gente, não é. São doenças que precisam ser tratadas, são doenças sérias que precisam ser levadas a sério. E eu passei isso na pele. Antigamente, eu ficava assim, meu Deus, uma criança acabou de nascer e ela tem epilepsia. Como é que ela pode estar demoníaca? Não, a epilepsia deve ser uma doença. Eu tinha isso na minha mente, sabe? E as pessoas à minha volta falavam pra mim, não, Patrícia, a epilepsia é uma doença demoníaca, esse demônio. Eu falei, mas aquela criança acabou de nascer, ela não sabe de nada, ela é inocente, ela não tem culpa de nada, né? Mas aí o povo tinha de dizer na minha cabeça que era uma doença demoníaca. A depressão é uma doença demoníaca. A esquizofrenia é uma doença demoníaca. E até que chegou o ponto que eu passei por isso, né? Muitos de vocês sabem que eu passei por isso na pele. E eu fui taxada como uma doença demoníaca, sabe? Todo tempo eu ia no médico, eu tomava minha medicação e eu melhorava. E aí, quando eu deixei de tomar a medicação, que eu tive uma crise muito grande, muito forte, eu ouvi pessoas perto de mim dizendo que eu tive um surto demoníaco, sabe, gente? E todo tempo eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que se passou, mas eu acredito em Deus e eu nunca deixei Deus de lado, e eu acredito que Deus não ia deixar
inimigo se acomodasse de mim, sabe? E assim, muita gente que já tiveram essas coisas assim, dizem que o corpo fica dolorido, que existe, você fica consciente, mas o seu corpo não te obedece. E eu não senti nada disso, gente. Eu simplesmente surtei da doença, eu surtei da esquizofrenia, surtei de verdade. E quando me levaram para o médico, que eu fui socorrida e atendida, passou. Então, se Deus capacitou o homem para que medicasse uma pessoa que está surtada e essa pessoa ficou boa, vocês acham que isso é demoníaco? Não é, porque fizeram oração por mim e eu continuei no transtorno. Diversas igrejas oraram por mim e eu continuei no transtorno. A oração ajudou muito, graças a Deus. Eu espero que vocês continuem orando por mim, porque é sempre bom ter alguém orando pela gente, né? Para que Deus continue pertinho da gente, observando a gente e nos ajudando. E Ele me ajuda a acalmar a minha doença. Mas foi preciso que, além das orações, eu tivesse que ir até um médico, um socorro, urgência, entendeu? Eu fui atendida, né, por psiquiatras, me medicaram e quando eu me acalmei, eu voltei para casa e acordei como se nada tivesse acontecido. E aí, ainda assim, chegou pessoas perto de mim para dizer que eu dava lugar ao demônio, porque eu não leio a Bíblia, porque eu não oro por causa disso, por causa daquilo. Como se a pessoa vivesse no meu corpo e soubesse o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, sabe? Eu acho que o julgamento é algo muito assim, segura a tua língua, porque não julgues para que não seja julgado lá na frente, sabe? Então eu não leio a Bíblia tanto quanto eu tenho que ler, mas eu leio a Bíblia e as minhas orações só interessam a mim e a mais ninguém. E eu ouvi dizendo também, você teve um surto demoníaco, e não foi um surto demoníaco, gente. Eu tenho a crença dentro de mim de que não foi um surto demoníaco. Tudo acontece por permissão de Deus. Se Deus permitiu que aquilo acontecesse comigo e que eu fui para o hospital, me medicaram e eu fiquei boa, aquilo foi um alerta para que eu me cuidasse mais, porque eu tinha deixado de tomar remédio, gente. Eu achava que eu estava curada enquanto que eu não estava. Então, hoje eu tomo remédio e eu estou bem. Mas assim, eu sofri muito, gente. Sofri muito, muito, muito com o preconceito. O preconceito dói. Dói na alma, dói na gente, dói psicologicamente, sabe? E hoje em dia existe até que algumas, assim, às vezes as pessoas têm dó de você. Isso não é tão bacana, sabe, gente? Ou as pessoas têm medo de você. O que acontece às vezes comigo, existe algumas pessoas que têm medo de chegar perto de mim. E isso tudo é preconceito, gente. Dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, né? Isso tudo é preconceito. Então eu acho que os pastores deveriam alertar mais a igreja e conscientizar a igreja de que a gente deve orar, mas sem apontar ou sem dizer que aquilo é uma ação demoníaca, sem saber se é ou não é. Então a gente tem que pedir discernimento a Deus para saber que quando é uma possessão demoníaca e quando realmente é uma doença. Então eu não estou dizendo que não existe possessão demoníaca, existe. Mas existe a doença em si, gente. E a doença tem que ser tratada e tratada, e aí a pessoa vai ficar boa um dia, porque Deus tem o poder da cura, né? E a demoníaca, a gente faz a oração e com a oração a gente vence o demônio, porque não existe poder maior do que a palavra de Deus. Então quando a gente repreende o inimigo sai, gente. Porque a palavra é mais forte, sabe? Deus está repreendendo aquilo e ele sai. E quando é uma doença, a pessoa continua doente. Então você pede a Deus para que cure aquela pessoa, e aquele Deus pode curar naquele exato momento a pessoa, tá? Ou Deus encaminha você através de alguma pessoa, através de algum médico, para que
te avalie e assim tu seja tratado e curado do que você tem. Mas o que eu vim aqui dizer pra vocês, o bate-papo de hoje é isso, gente. Não julga, não descriminaliza, não fica com medo daquela pessoa, sabe? Às vezes a pessoa só precisa de um abraço verdadeiro, tá? Não vai abraçar ninguém porque fulano mandou, ou porque tá todo mundo abraçando aquela pessoa, ou porque tá todo mundo, assim, viu a história daquela pessoa e aí aquela pessoa acha que deve abraçar por obrigação. Não, sabe? Vai com amor, vai com carinho. Às vezes é um abraço, é uma palavra de você está bem? E aí a pessoa, às vezes tem gente que me pergunta, e aí como é que você tá? E eu digo, tô caminhando. Porque eu tô caminhando, sabe, gente? É um dia de cada vez. Deus me dá força para levantar da cama todos os dias. Então eu estou caminhando. Então todos os dias Deus me levanta da cama. Tem dia que eu levanto mais rápido, mais animada. Tem dia que eu levanto assim, né? Deus me dá força e Deus me dá força para eu levantar, para eu fazer minhas coisas. Faço devagarzinho, mas Ele tá ali junto de mim, sabe? O que antes, gente, eu não saía de cima de uma cama. Então antes eu não saía de cima da cama. Eu chorava e ficava em cima da cama. Hoje Deus me deu a medicina que me ajuda com medicação, né? E me deu Ele todos os dias para me levantar, para me erguer e dizer, não, você vai ficar de pé. E foi Ele quem disse, não, você vai voltar a gravar vídeos nos sábados. Porque quando eu fiquei doente eu deixei de gravar vídeos no sábado, né, gente? Então são vídeos evangélicos. E Deus vem dizendo isso pra, assim, eu sinto que Ele vem dizendo isso pra mim, pra eu voltar. Porque se uma pessoa assistir o meu vídeo, eu já tô feliz porque eu estou conseguindo alcançar essa pessoa e mostrar que Jesus é bom, né? Então Deus me levanta todos os dias. Ele me dá a capacidade de todos os dias eu engolir os meus comprimidos para que eu venha ficar bem. Deus me dá capacidade todos os dias para eu enfrentar o dia. Deus me dá capacidade de todos os dias para eu cuidar da minha casa, do meu lar, da minha família. É Deus, gente, que me capacita para tudo, sabe? Quando você está doente, você, por si só, você não quer nem tomar um remédio, gente. Mas Deus me dá força para levantar da cama e tomar minha medicação e viver o meu dia, fazer os meus afazeres, fazer as minhas coisas. Tudo é por permissão de Deus. Então, gente, deixa eu só dar uma olhada aqui. Aí, ó, eu até botei aqui assim, olha. Faça tudo com amor. Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 16, capítulo 16, versículo 14. E ele disse assim, ó, portanto, deixai-vos de julgar uns aos outros, em vez disso, façais o próprio de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Em Romanos 14, 13. Então, nem nós podemos botar pedra de tropeço no caminho do nosso irmão, nem nós não podemos julgar, né? E ele diz que façais tudo com amor. Então é o que eu digo a você. Só vai abraçar aquela pessoa se for com amor verdadeiro. Só vai falar alguma palavra para aquela pessoa de conforto se for com amor. Se não for para falar palavra nenhuma, assim, que não é de conforto, nem que vai ajudar, nem que vai agregar aquela pessoa, fica para você. Tá, gente? Fica pra você, não venha julgar ninguém dizendo que é demoníaco ou não é demoníaco. Deus sabe de todas as coisas e Ele orienta as pessoas dentro da igreja e revela para aquela pessoa se é ou se não é. Então não julgues para que não sejam julgados e também, gente, façamos com amor as coisas. Então vai abraçar aquela pessoa com amor, conversar com aquela pessoa com amor, tá? Aí eu botei aqui, ó, eu creio que Deus é amor, eu creio que Ele cura e eu creio que Ele não me abandona. Eu coloquei aqui no final. Então, gente, esse bate-papo de hoje foi sobre essa questão aí da doença, né? Então,
Antigamente essas doenças eram reconhecidas como demoníacos, mas com o avanço da medicina, que veio sendo capacitada por Deus, porque se não cai uma folha na terra, se Deus não permitir, então Deus permitiu para que o homem tenha sabedoria para tratar das doenças. Então, se hoje nós temos médicos capacitados para tratar das nossas doenças, por que não procurar um médico, né? E a gente não deve julgar, gente. Não julga, gente. Dói muito, muito, muito o julgamento. Dói demais. Então, sabe, faz tudo com amor. Aceita aquela pessoa com amor. Não tenha medo da pessoa, gente. Assim, a pessoa, quando ela tá com Deus e quando ela tá medicada, ela é uma pessoa normal, como qualquer uma outra pessoa. Eu sou uma pessoa normal, como qualquer uma outra. E eu creio que um dia Deus vai me curar e eu vou abandonar essas medicações. Mas hoje não vem ao caso fazer isso. Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado a vocês, tá, gente? E outra questão que eu lembrei agora. Você que está doente e que escuta esse julgamento, assim como eu escutei, não deixa de ir para a igreja, gente. Não deixa de estar perto de Deus, não deixa de orar, não deixa de ficar ali do ladinho de Deus porque uma pessoa falou alguma coisa que você não gostou ou que te magoou, sabe? Porque a gente que tem essa doença, a gente é muito sensível. Às vezes a gente se irrita muito facilmente com apenas uma palavra ou com um mandado. Às vezes as pessoas querem mandar em você, dizer assim, vai lá orar, e você não quer orar, então você não vai, você acaba indo embora da igreja. Não, sabe? Não vá fazer o que você não quer, mas também senta na igreja e fica ali, conversa com Deus, canta para Deus, louva para Deus, ora para Deus. Quando acabar o culto, você vai para casa. Não abandona Deus porque ninguém te julgou. Seja forte e firme, continua no seu medicamento, continua fazendo seu tratamento, continua aí na igreja, continua orando, continua lendo a Bíblia, não precisa dizer nada a ninguém. A tua vida só interessa a você e a Deus. Então eu quero hoje deixar bem claro que você que tem algum tipo de doença, eu não sei qual é o tipo da sua doença, mas eu quero te dizer que Deus é amor, Deus é cura, Deus te abraça, sabe? E Ele me abraçou e eu não vou abandonar a igreja, eu não vou abandonar Deus porque alguém falou alguma coisa que me magoou. Então hoje eu vim aqui, gente, para dizer isso a vocês, que não abandona Deus, não larga Deus, tá? Ele vai te curar no momento certo, na hora certa. E tapa teu ouvido, tá? Para aquelas pessoas que vêm te julgar. Não liga se a pessoa não quer sentar do teu lado, muitas vezes porque ela tem medo, porque ela tem algum receio, sabe? Não julga nada. Se tu sentar no banco sozinha, no último banco sozinha, ninguém sentar perto de ti, creia que quem está sentado perto de ti é Deus e os anjos, gente. Então, eu creio hoje que se eu sentar no banco e ninguém sentar do meu lado, o banco está repleto de anjos do meu lado de Deus. Sabe? E sabe, se alguém chegar para me falar alguma maldade, Deus vai me capacitar para ficar forte e dizer para mim mesmo, não, isso não foi para mim, isso foi para a própria pessoa, porque quem deve estar magoada ou doente é essa pessoa que não sabe transmitir o amor que Deus deu para nós transmitirmos um para o outro, o amor de irmãos uns dos outros, sabe? Então não desista da igreja, não desista de lutar pela sua vida, não desista de orar, não desista de estar sempre pertinho de Deus, gente, por nada nesse mundo, não importa qual seja a sua doença, até se for contagiosa, não importa, gente, o amor de Deus é muito maior do que tudo, do que todos. E, infelizmente, às vezes na igreja, existem pessoas que não têm a sabedoria da linguagem. Então elas vão te falar algo que te aborreça, mas você só diz assim, ó, eu repreendo em nome de Jesus as tuas palavras. Só diga isso, sabe? E fica ali, porque Deus te quer ali. Então, hoje eu vim dizer isso pra vocês. Que eu passei por ouvir na pele, eu sei o que é, o quanto dói. Ouvir
que é uma expressão demoníaca, ou que as pessoas têm medo de sentar perto de você porque não sabem a sua reação. Eu passei por isso. E eu digo a vocês que eu não vou desistir de Deus. E Deus não desistiu de mim. Porque Deus é bom o tempo todo e todo o tempo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, desse bate-papo de hoje. Tá? Eu espero que eu tenha poder ajudar um pouquinho, que seja alguém que está passando pela mesma situação que eu, que é a esquizofrenia, né? A depressão, ou qualquer doença que seja no mundo, sabe? Que se você está passando pelo que eu estou passando, de julgamentos, de pessoas que não te entendem, pessoas que... existem pessoas que chegam pra mim e dizem: isso é demoníaco, você tem que orar e deixar de tomar remédio. Crê em Deus, tenha força, deixe de tomar remédio que você vai ficar boa. Também existe esse tipo de pessoa na igreja. E não ouça esse tipo de pessoa na igreja, tá? Quando você ficar boa, Deus vai te revelar. Através de um médico, através de um desconhecido, através de qualquer forma, Deus vai te revelar, tá? Então, eu pensei que eu estava boa e quando eu não estava, eu caí fundo. Então, hoje eu tomo a minha medicação e eu parei de escutar as pessoas que dizem pra mim que não tome esse remédio, você só vai ficar se intoxicando, você não vai ficar boa. Não, quem sabe é Deus. Deus vai orientar o meu médico para dizer assim: não, Patrícia, vamos parar. Ou Deus vai me revelar através de alguém e eu vou sentir que aquilo é verdadeiro, porque Deus te mostra o que é verdade e o que não é verdade. Então, hoje eu só deixo de tomar minha medicação se o médico me permitir, ou primeiramente Deus permitir. Então, se Deus disser pra mim: para, eu paro. Tá? E ele vai falar de qualquer forma, tá? Mas não liga para pessoas que estão falando à sua volta. Tá certo, gente? Então não deixe de tomar seu remédio porque alguém te pediu, porque alguém tá te julgando, dizendo que tu só tá intoxicando o teu corpo, né? Não liga para o julgamento dessa pessoa, porque ela não sabe, tá? Ela não tá sendo orientada por Deus. Então continua no teu medicamento, continua no teu tratamento, com fé, firme e força, que Deus está ali do teu lado, te ajudando, te erguendo a cada dia. Quando tiver difícil, você chega e Deus vem cá, me dá força, que Ele vem até aqui e Ele te dá força para te levantar. E você prosseguir o seu dia, tá, gente? Então se você está no hospital e não pode ir a uma igreja, ora, tem uma Bíblia ali, pede para alguém trazer uma Bíblia para você. E você mesmo pode fazer o seu culto. Você pega a Bíblia, você faz sua leitura, faz sua oração, canta o hino e ali você fez o seu culto. Ali naquele hospital ou no leito que você esteja. Se você não tem condições de ler a Bíblia, pede alguém para ler a Bíblia para você, sabe? Mas fica perto de Deus. Se você não abre a boca, se você tem consciência, mas não consegue falar, ora em pensamento, porque Deus te ouve no silêncio. Então basta você parar e orar. A qualquer momento, a qualquer hora. Não existe hora boa para orar. Toda hora é boa para orar. Toda hora é boa para estar perto de Deus, em comunicação com Deus. Tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo. Deve ter ficado um pouquinho grande. Mas eu queria muito falar isso, sabe? Eu passei por isso e eu queria muito desabafar isso com vocês. Então, fiquem todos com Deus. Um feliz sábado para cada um de vocês. Não esqueça, gente, não desista de Deus por ninguém, tá? Não tenha vergonha de nada, tá, gente? E vá à igreja se você puder. E se você não puder, leia a Bíblia, faça sua oração e cante seu hino onde você esteja, porque Deus está ouvindo, né? Assim diz Deus: quando um ou dois está em meu nome, ali eu estarei. Então eu creio que isso é verdade, tá, gente? Então feliz sábado para todos vocês. Até o próximo sábado, se Deus quiser, tá, gente? Um beijo.